Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje teremos a palestra com o Rogério Chaves e o tema Há muitas moradas na casa de meu pai. Lembrar vocês de não esquecer de pegar a água de vocês, que ela vai ser fluidificada na oração final.
Oi, Oi, tudo bom? tudo bem? Tudo pronto aí? Tá ouvindo bem? Então, então tá, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre uma passagem do Evangelho de Jesus, onde Jesus nos enche de muita esperança e de muita alegria com palavras absolutamente consoladoras. Eu tenho aqui o Novo Testamento e eu vou ler para vocês a passagem. Diz assim, lá no capítulo 14, versículo 1 em diante. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito. Vou preparar o lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, são palavras absolutamente consoladoras. Nesse pequeno trecho, nessa pequena passagem, a gente pode tirar aqui algumas curiosidades e alguns ensinamentos importantes que convém a gente salientar. Então, veja bem, quando João diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, já mostrando o que a doutrina espírita apregoa constantemente. Crer em Deus, que é um princípio básico da doutrina espírita, existência de Deus, e crer em Jesus, a porta pela qual chegamos a Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito: vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez. Então, essa e outras passagens causam alguma confusão de entendimento, alguma confusão de interpretação dos textos evangélicos, por conta de desconhecimentos da mensagem de Jesus. Então, quando Jesus diz, na casa do meu pai, é outra confusão que se faz. A confusão de que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Se assim fosse, Jesus não teria dito na casa do meu pai. Quando ele diz na casa do meu pai, ele se refere a uma outra pessoa, a um outro ser, a uma outra entidade, pode-se dizer. Então, não a ele mesmo, senão ele teria dito na minha casa, não? Na casa do meu pai. Como em muitas outras passagens do Evangelho, ele se refere a Deus como sendo outra pessoa, se é que Deus é pessoa, ou outra entidade, ou outro ser. Uma outra confusão que se faz está bem aqui. Quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez. Então, há pessoas que julgam que Jesus voltará, numa absoluta imagem de que Jesus era aquele corpo dele. E há quem pense que Jesus voltará no mesmo corpo e restituirá todas as coisas no mundo, inclusive a vida. E todas as pessoas voltarão à vida física com os seus corpos restituídos. Ora, a ciência nos mostra que os nossos corpos físicos são formados por elementos químicos e água, essencialmente carbono, hidrogênio, nitrogênio e alguns minerais. Quando o indivíduo desencarna e esse corpo é sepultado na terra, esses elementos se dissolvem, se perdem para o elemento orgânico, terra.
E depois, para juntar tudo isso de novo, é meio complicado, porque os elementos químicos que compunham um corpo e que são dissolvidos na terra são absorvidos por outros seres vivos, as plantas. E os animais vêm e comem as plantas ou comem os frutos, ou seja, na natureza, esses elementos caminham daqui para colar sempre os mesmos, confirmando a teoria de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Transforma de um corpo físico para outro elemento orgânico, outro corpo físico e assim por diante. Bom, e caminhando aqui no estudo, e caminhando na leitura, a gente pode observar outras coisas muito interessantes. Então, quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Na casa do Pai há muitas moradas. Essas palavras foram ditas por Jesus durante a última ceia, quando ele e os apóstolos estavam todos reunidos e realizavam a última ceia, antes de Jesus ser condenado e crucificado. Essas palavras, essas orientações fazem parte das últimas instruções, dos últimos esclarecimentos que Jesus deixou para os seus discípulos. E o objetivo central disso era despertar nos irmãos e nas irmãs que congregaram com Jesus, que caminharam com Jesus durante os 3 últimos anos da sua vida, durante a sua pregação, momentos absolutamente importantes, instrutivos, edificantes, felizes, na verdade. E também confirmar mais uma vez, mais ainda, o tremendo amor e a compaixão que Jesus sentia por toda a humanidade, dizendo essas palavras. Bom, nesse discurso que Jesus fez, de despedida dos apóstolos, eram palavras assim sobrecarregadas de imensa compaixão por todos os discípulos, aqueles que estavam presentes durante a ceia, e os discípulos futuros, aqueles que conduziriam suas vidas pregando no dia a dia os ensinamentos de Jesus. E que trabalhariam no seu nome, e que iriam, no dia a dia, se submeter aos mais ásperos tormentos, assim como os apóstolos daquele momento. E por isso Jesus prometia, enchia de esperança os corações dos discípulos, presentes e futuros, dizendo, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, tenha fé. Deus ampara todas as pessoas, está presente ao lado de todos. Segundo essa passagem de João, ele cita um profundo apelo de Jesus, chamando a atenção de todos eles para a fé em Deus e em Jesus. Não se turbe o vosso coração. Olha só, que coisa mais linda, mais interessante. Eu trouxe aqui para nós hoje, para a gente falar desse tema, há muitas moradas. Algumas informações interessantes que estão aqui no livro, eu vou ler para vocês. Vejam bem. Vamos fixar o pensamento aqui agora. Observar o seguinte. Tem um filme de ficção científica. Eu adoro ficção científica. Adoro, porque por detrás das informações da ficção científica, existe sempre uma teoria lógica, alguma coisa que a ciência determina, e que existe um pouco de fantasia, mas que é uma fantasia que tem bases científicas. Por exemplo, eu era criança, isso tem muitos anos, eu tinha lá uns 6, 8 anos de idade, existia um filme que chamava O Homem de 6 milhões de dólares. Era um astronauta americano que foi
viajar num foguete para o espaço, e o foguete deu um problema e explodiu antes de sair da órbita da Terra. Explodiu e caiu e ele espatifou. Machucou demais, mas aí os cientistas da NASA recolheram ele e viram que ele estava vivo, mas todo destroçado. Perdeu as pernas, perdeu um braço, machucou demais e resolveram fazer uma experiência com ele. Colocaram nele 2 pernas biônicas, um braço biônico, um olho biônico. E ele era oficial da NASA, da aeronáutica, e ficou com uma força descomunal no braço biônico. As 2 pernas biônicas, ele corria mais do que um carro de corrida. Então virou um homem biônico, não é? Isso eu era criança, isso tem quase 50 anos. Hoje, isso na época era uma ficção científica, uma coisa assim absurda. Hoje não, há anos já existe o homem biônico. Braços biônicos, através da engenharia mecatrônica, faz um braço biônico, pernas biônicas, com chips ligados na maquinária, ligados ao sistema nervoso central. E funcionam pelo impulso nervoso, pela vontade. A pessoa emite um impulso nervoso, um pensamento, que se traduz em impulso elétrico, o chip capta esse impulso elétrico e a pessoa mexe com as mãos, com os braços, caminha, anda. Então, o homem de 6 milhões de dólares há 50 anos atrás, hoje é uma realidade. E existe um filme que se passa no espaço, eu adoro. O Lucas, uma vez, me deu de presente uns CDs com toda a série. De vez em quando eu vejo e revejo, eu sei até a fala dos personagens. O filme se chama Star Trek, Jornada nas Estrelas. É a história que conta sobre a vida e a rotina de uma tripulação de uma espaçonave que chama Enterprise. E ela viaja no espaço conhecendo novos mundos, abrindo novas fronteiras, relacionando-se com outros povos de outros planetas, cada um com uma característica diferente, própria do ambiente físico daquele planeta, igualzinha a doutrina espírita ensina. Interessantíssimo. E nesse espaço existe uma organização dos mundos e dos seres, existe uma federação que agrupa vários planetas que têm interesses comuns de pacificar o espaço. Então, e cada episódio tem um tema específico com uma situação específica. Legal demais, eu adoro. Bom, mas raciocinando sobre Star Trek, e voltando ao tema, quando Jesus diz, há várias moradas na casa do meu pai, fazendo um link com as duas coisas, a gente percebe exatamente esta ficção científica, ela pode se tornar uma realidade, porque no mundo espiritual isso existe. Isso existe. Nós, todos, seres da Terra, humanos da Terra, não temos noção do que se passa nos outros mundos. O fato é o seguinte, Deus não é um ser maravilhoso, criador de todas as coisas, Deus é amor. A gente pergunta para as pessoas dão uma definição de Deus muito superficial das coisas. Deus é amor, Deus é o Pai. Ou seja, na verdade, nós todos não temos mesmo noção para definir Deus, do que é Deus, a grandeza de Deus. Mas eu vou dar uma noção para vocês agora, uma pequena coisa que eu tirei de um livro científico. E, vejam bem, a luz que a gente conhece, ela viaja numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. A cada segundo, a luz percorreu 300 mil quilômetros. O Sol, mais próximo da Terra, está a 8,6 anos-luz de nós, do nosso sistema. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz durante um ano.
A luz, a cada segundo, ela percorre 300 mil quilômetros. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Imagina a distância. Em um segundo, ela caminha 300 mil quilômetros por segundo. E em um ano, qual é a distância que ela percorre? Isso é um ano-luz. O Sol mais próximo do nosso sistema está a 8,6 anos-luz da Terra. Olha só. Está no sistema Sirius. Muito bem, continuando. Isso, a nossa galáxia, que nós conhecemos as naves que a NASA manda, a nossa galáxia, ela tem nas extremidades uma largura de 1000 anos-luz. 1000 anos-luz. Nas extremidades, ela tem uma espessura de 1000 anos-luz. Significa que é uma distância percorrida pela luz durante 1000 anos, sendo que a luz caminha 300 mil quilômetros por segundo. Olha a espessura da nossa galáxia. Pensa. No centro da nossa galáxia, ela tem uma espessura de 3.000 anos-luz, a nossa galáxia. Então, a nossa galáxia possui no centro uma espessura de 3.000 anos-luz. O que é 3.000 anos-luz? É a distância que a luz percorre em 3.000 anos, sendo que ela caminha 300 mil quilômetros por segundo. Multiplica quantos segundos tem um ano e multiplica por 3.000, para ver a distância que a luz percorre e que é a espessura da nossa galáxia. Vão imaginando aí, não terminei ainda não. O diâmetro da nossa galáxia. O diâmetro mede assim a circunferência da galáxia de um ponto ao outro. O diâmetro da nossa galáxia é de 100 mil anos-luz. Se pegar de um ponto, de um lado ao outro da nossa galáxia e medirmos, existe uma distância de 100 mil anos-luz. Significa que é uma distância que a luz percorre em 100 mil anos, sendo que, por segundo, ela caminha 300 mil quilômetros. E em 100 mil anos, essa é o diâmetro da nossa galáxia. Muito bom. Continuando. Do Sol, do nosso Sol, até o centro da nossa galáxia, existe uma distância de 26 mil anos-luz. Até o centro. 26 mil anos-luz. Imagina só. A distância, o tamanho da nossa galáxia. E nós estamos falando da nossa Via Láctea. Igual ou muito maior do que a nossa galáxia, existem inúmeras galáxias por aí, nesse universo todo. Diz a NASA que a galáxia mais próxima da Terra, que é Andrômeda, a galáxia, outra galáxia mais próxima da Terra, está a 2,5 milhões de anos-luz. É uma distância que a luz percorre em um ano, em 2,6 anos. Sendo que a luz caminha 300 mil quilômetros por segundo. E a galáxia mais próxima, Andrômeda, está a 2,6
2.600.000 anos-luz de distância da Terra. Isso eu estou dizendo para a gente ter uma noção da Via Láctea. Via Láctea. Existem, segundo os astrônomos, na nossa Via Láctea, mais de 200 milhões de planetas. Diz a doutrina espírita que a grande maioria são habitados. Por que que não acha vida em Marte? Por que que não acha vida em outros lugares? Ora, a doutrina espírita ensina. Os corpos físicos são elaborados pelo perispírito e retiram do ambiente espiritual do planeta os elementos para compor os corpos que guarda íntima relação com o ambiente físico do planeta. Em Marte não tem água. O nosso corpo é 70% água. Então precisa de água para fazer corpos iguais aos nossos. E a NASA procura em Marte corpos iguais aos nossos. Não vai achar nunca. Mas a inteligência de Deus é suprema. Né? Os recursos que Deus dota, elabora, se utiliza para criar a vida, está muito além do nosso entendimento. Muito fora da nossa compreensão. Muito longe. Então, com base em tudo isso que nós falamos, sobre a Via Láctea, sobre essa imensidão de mundos e de planetas, dessa extensão incomensurável, imaginável, que é o espaço sideral, carregado de bilhões de planetas, nós perguntamos, qual é o conceito de Deus? O que é Deus? É aquele ser que a inteligência humana primitiva enjaulou, guardou numa caixinha e ele fica lá e serve só para suprir as nossas necessidades mais imediatas? E a gente vive na vida aprontando daqui e dali, e quando a aflição aparece, logo a gente recorre a Deus e espera que Ele esteja pronto para resolver os nossos problemas que nós procuramos com as próprias mãos. E quando o problema surge, a gente fica admirado, surpreso. Uai, como que isso me aconteceu? Bom, a doutrina espírita tem informações precisas, claras sobre esse assunto. As várias moradas da casa do meu pai, a que se referiu Jesus, consolando os apóstolos naquele momento de despedida, também não se referem apenas aos globos que estão no espaço sideral, aos planetas onde estão recebendo uma enormidade de seres humanos, de espíritos. Cada globo com o seu progresso já adquirido, carregando entidades espirituais presas aos corpos físicos ou não, mas intimamente ligados ao planeta e condição moral, condição evolutiva dos espíritos que ali habitam. Essa enormidade de planetas, Deus, na sua infinita sabedoria, não criaria esses planetas apenas para que emitisse luz e ficasse brilhando no nosso céu, criando um clima romântico para os casais enamorados. Não é só para isso. Tem um sentido mais imediato. Deus criou esses mundos todos por uma coisa mais sábia, mais produtiva. Ensina a doutrina espírita que Deus cria os espíritos o tempo todo, da forma mais simples e ignorante, para que tudo no universo concorra para a lei do progresso.
Criando os seres da forma simples e ignorante, ele coloca nos mundos. Os mundos simples e ignorantes. Os mundos mais simples são os mundos primitivos, que devem guardar íntima relação com os seres, com os espíritos que ali habitam. Mundos primitivos, espíritos recém-criados por Deus. E a vida nesses planetas é uma vida absolutamente material. Não existe ali leis, relações afetivas, não existe. A relação é procriação e o instinto é que impera, apenas a sobrevivência. Isso o espírito em processo de evolução, recém-saído das mãos de Deus. E depois de um longo processo experimentando esse ambiente, depois de ter muito aprendido e ter progredido em sabedoria, o instinto vai sendo transformado em sensações e depois em sentimentos, diz os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. E à medida que aperfeiçoa isso na alma, no espírito, ele vai transmigrando para outros mundos um pouco mais melhorados. Então, na escala dos mundos, nós observamos mundos primitivos, aqueles que recebem os espíritos recém-criados. E esses mundos evoluem tanto quanto os espíritos evoluem. A Terra já foi um mundo primitivo. Hoje, ela já está numa categoria acima, um degrau acima. Hoje, a Terra é um mundo de provas e expiações, onde já existem leis, onde já existem sentimentos, o amor já é conhecido de muitos, mas o mal ainda prospera. O mal ainda sobrepuja o sentimento de amor e de bem. Mas a Terra já está passando, agora já está evoluindo para um mundo melhor, um outro degrau na escala evolutiva. Está passando para mundos de regeneração. Dizem os espíritos, é um mundo onde a alma, cansada das lutas e das tribulações, repousa, descansa, onde já não impera tanto o mal. E aí, os espíritos que podem e merecem transmigrar para esse mundo melhorado, continuam na Terra. Outros espíritos renitentes, que preferem se manter ligados ao mal, são relegados para outros mundos de provas e expiações. Ou quem sabe mundos primitivos, mas imperfeitos, recém-criados. A obra de Deus é perfeita. Entre aspas, seria um castigo para essas almas renitentes no mal, voltarem a renascer em mundos primitivos, tal qual aconteceu à Terra. A Terra, em determinado momento, uma constelação lá na constelação, um planeta na constelação de Colcheio, Capela, no sistema de Capela, um planetinha lá, que estava evoluindo para um mundo melhor, e os espíritos renitentes não puderam continuar renascendo naquele planeta. Foram relegados para outros mundos, no caso a Terra. E nasceram aqui, reencarnaram aqui na Terra, mas eram espíritos imperfeitos, envolvidos com o mal, mas absolutamente inteligentes. Então, ao mesmo tempo que Deus, entre aspas, castiga esses espíritos para que eles possam aprender com o erro cometido, permite a permanência desses espíritos absolutamente inteligentes, muito superiores à inteligência dos que aqui residiam, para que trouxesse um impulso evolutivo na ciência, e assim aconteceu. Nas ciências, na arte, na aritmética. Então eles trouxeram da intuição que traziam das vidas, porque o conhecimento não se perde. Isso está preso na alma do ser. Reencarnando aqui, intuitivamente eles trouxeram para esse mundo a escrita, que não existia, as ciências de todas as formas, a matemática, a engenharia, as artes, a medicina. Do nada, tudo isso obteve um impulso dinâmico, enorme, que a ciência não sabe explicar de onde veio. Aí alguns teóricos falam,
eram os deuses astronautas. Então, assim, de certa forma, né, empiricamente, não está errado, não. Eram astronautas, porque vieram de outros mundos, outros planetas, mas esses eram os deuses astronautas. Esse princípio, esse mecanismo se dá de outra forma, através da reencarnação. Então, assim, continuando, de mundos de regeneração, a alma que já aproveitou, que já aprendeu tudo que as relações sociais de que esse mundo podia oferecer àquela alma, ela pode passar para um mundo melhor. Então, a gente observa aqui que existem dois motivos pelo qual um espírito deixa um planeta. Ou quando ele é relegado para um mundo pior, porque se, se detém no erro e no mal, ou quando ele já absorveu tudo o que aquele planeta podia oferecer em termos de moral e de inteligência. Aí ele passa para um mundo melhor. E depois, mundo de regeneração, os mundos ditosos. E depois dos mundos ditosos, os mundos celestes, ou os mundos felizes, onde habitam os espíritos puros, como Jesus. Aqueles espíritos que conhecem a Deus. Aqueles espíritos que veem a Deus. Que têm noção plena e exata de o que é Deus. Dialogam com Deus. Vivem o móvel da sua vida, suas intenções, os seus interesses são os interesses de Deus. Daí Jesus dizer: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um só. E nessa escalada pelos mundos, durante as vidas materiais, através das reencarnações, que são o mecanismo que Deus inventou e criou para que relacionássemos fisicamente uns com os outros e aprendêssemos a dominar o lado ruim que cada um já traz e procura alimentar em si, através dessas relações, objetivando o ensinamento primeiro que Jesus deixou para nós, como sendo a cartilha, o trieiro, a bula que nos ensina a caminhar e chegar à felicidade plena. Amar a Deus acima de tudo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, aquela ideia de um Deus primitivo que muitas religiões teimam em pregar é um absurdo. Um Deus primitivo é aquele sectarista, aquele que diz: o meu povo, a minha tribo é essa, porque ela faz a minha vontade. A outra tribo, o outro povo, que não pensa como eu, que não tem a cor da pele igual a minha, que não fala a mesma língua que eu, que tem intenções e hábitos diferentes dos meus, se é homem, se é mulher diferente de mim, se tem uma ideologia de gênero diferente do meu, ele não é, esse é meu inimigo. Esse não é meu povo, é meu inimigo. Mas é o próximo. O próximo não é só o nosso amiguinho, o nosso ente querido. O próximo é a humanidade. Inclusive os diferentes, aqueles que são diferentes de nós. Esse também é o próximo. E esse é aquele que devemos mover toda a nossa intenção e a nossa vontade e as nossas aspirações para amá-lo, para aproximar dele, para entender a sua vida, a sua realidade, sem mágoa, sem rancor. Não mais aquele Deus primitivo, que muitas religiões querem transformar Deus como dando a Deus qualidades humanas, um Deus vingativo, igual o homem é vingativo, um Deus que se magoa à toa, como o homem se magoa, um Deus que é carrancudo e mau, como o homem é mau. Deus é muito além disso. Qual é a definição de Deus? A melhor definição de Deus é a que a doutrina espírita propõe. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Porque a gente não tem noção do que é Deus. Não tem a mínima noção. Nosso cérebro não consegue captar o que existe lá fora, nos outros mundos. A realidade que nos cerca nos outros mundos e nos outros universos. A gente não tem noção, porque Deus
enorme, enorme, que a gente não tem noção. E quando se fala do amor de Deus, aí não temos noção mesmo. Então, há muitas moradas na casa do meu pai. Kardec, no capítulo 3 do Evangelho, não se refere só às moradas físicas, aos vários planetas. Ele chama a atenção também para o estado da alma na erraticidade. As várias moradas representam também os vários estados em que a alma se encontra, os vários sítios em que as almas se encontram no mundo espiritual, segundo aquilo que cultivaram no mundo físico. Ensina a doutrina espírita que a morte não existe. Isso é um fato. E que ninguém se transforma em santo ou demônio simplesmente porque perdeu o corpo. Nós continuamos do mesmo jeitinho que nós somos, cultivando no mundo espiritual, na vida espiritual, tudo aquilo que nós cultivamos aqui enquanto presos ao corpo. Tudo aquilo para o qual nós dirigimos as nossas intenções, os nossos interesses e os nossos atos diários, depois de desencarnado, nós continuamos presos a essas coisas. E esse é o grande problema. Porque se vivemos alimentando tudo que está ligado à matéria, sensações, sensualidade, vaidade, poder, dinheiro, quando desencarnamos, perdemos tudo o que é relativo à matéria. Sobrevive o ser espiritual, espírito, guardando consigo todo o patrimônio espiritual que ele angariou na vida. Todo conhecimento, tudo de amor, de belo, de sublime que compartilhou. Ou seja, muita gente me pergunta, essa história da reencarnação é uma bobagem, porque se um cara reencarna, ele esquece o passado, esquece os parentes, esquece os familiares, nasce noutra família, aí é outra família. Olha, mas Jesus ensinou isso. Só não vê quem não quer ver, quem não tem olhos de ver ou ouvidos de ouvir. Aqui em João, eu lendo o Evangelho de João todinho para entender essa passagem, eu achei aqui no capítulo 17, item 21, vou ler para vocês. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me vieste. No final, todos seremos um só, uma só grande família, um só grande universo, onde todos possamos compartilhar um com os outros sentimentos de amor. Sentimentos sublimes, porque passamos a compreender uns aos outros, e a querer uns aos outros, e a amar uns aos outros. Porque, no fundo, já fomos familiares uns dos outros, já fomos pai, irmãos, filhos, sobrinhos uns dos outros. E de tanto nascer numa família e ter os parentes consanguíneos, e depois nascer em outros e formar outros parentes consanguíneos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós aproveitamos, aquilo que nós sentimos e absorvemos nas relações familiares numa vida, numa existência passada, não se perde. Tudo isso faz parte do patrimônio espiritual do ser. Todo o amor, todo o afeto, todo o carinho compartilhado, isso não se perde nunca. E isso é que engrandece o ser. Isso é que torna o ser maravilhoso e o torna mais próximo ainda de Deus. Então, há muitas moradas na casa do meu pai, representa também os vários sítios onde a alma irá se estabelecer depois de perder o corpo físico. A cada um segundo suas obras. Uns irão para o nosso lar, colônia espiritual, nosso lar. Um sítio, é um sítio. Outro para outras colônias espirituais, alvorada,
um monte de outras colônias espirituais aqui próximas de nós, ou e outras tantas distantes, mas onde as almas se refazem, restabelecem-se e angariam forças para voltar à carne, voltar a reencarnar, porque é na reencarnação é que nós provamos e crescemos pelas relações sociais, suportando uns aos outros, alimentando um pelo outro o carinho, estendendo as mãos uns pelos outros quando a necessidade bate à porta. É assim que nós crescemos. Então, era de posse desses conhecimentos todos e de tudo isso que nós dissemos aqui a respeito das várias moradas da casa do meu pai, a respeito de Deus, a respeito da enormidade que é Deus, e de posse dessas informações todas, esse símbolo que se diz da casa do Pai representa essas várias moradas, ou os planetas, que estão aí em milhares no universo todo. E quando a gente... E se torna um fator de inspiração e de consolo para cada um de nós, porque nós vivemos hoje num mundo de provas e expiações. Jesus já dizia, no mundo, como que é a passagem de Jesus? Ele quis dizer assim, ó, todos vocês vão sofrer no mundo. Todos vão sofrer, porque é um mundo de provas e expiações. Aqui recebemos de volta aquilo que nós jogamos na vida. É uma lei absoluta, inexorável, não se pode fugir dessa lei. A vida nos devolve simplesmente o que nós lançamos nela. É uma lei inexorável. Então, enquanto guardarmos no coração a mágoa, o rancor, o ódio, o sentimento de vingança, nós estaremos agindo assim com o semelhante, o retorno voltará para nós. Como consequência das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e do nosso comportamento diário. Inexoravelmente. Lei do retorno, lei de ação e reação. A vida só devolve o que nós jogamos nela. Então, enquanto alimentarmos em nós essa ideia, esse sentimento de mágoa, de vingança, de ódio, de rancor, o orgulho e o egoísmo tremendo, enquanto teimarmos em viver assim, a nossa vida será péssima. Porque diante de nós haverá apenas sofrimentos, causas das misérias humanas. O Evangelho segundo o Espiritismo explica. Causas das misérias humanas. Busque lá. Quais as causas das misérias humanas? Toda causa leva a um efeito. Todo efeito tem uma causa. Quais são as causas das misérias humanas, senão as escolhas que nós fazemos? As escolhas infelizes que nós fazemos no dia a dia. Porque as escolhas felizes também trazem consequências, mas são consequências felizes. Muito bem. Era o que eu gostaria de dizer a respeito desse tema para hoje. E para que a gente não estenda demais o assunto, né, eu chamo a atenção de todos para que, se houver dúvidas, se restar ainda alguma dúvida a respeito desse tema ou outros, as pessoas podem buscar na quinta-feira, às 7h30, nós temos lá a live Perguntas e Respostas a respeito da doutrina espírita. A pessoa pode tirar dúvidas. Entra no endereço do Instagram, deixa lá a sua pergunta, ou pode ser feita ao vivo, no momento da live, que o responsável por aquele dia responderá segundo o entendimento espírita que ele tem do assunto. E assim a gente vai tirando dúvidas, né? Dúvidas que às vezes perturbam as pessoas, ou dúvidas que podem melhorar
as ideias de um indivíduo e nortear o caminho melhor a seguir. Esse é o sentido e o objetivo maior da doutrina espírita. Nos orientar na vida, mostrando o melhor caminho a seguir, para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida plena, uma vida mais tranquila, mais pacífica, mais calma, amorosa, em outras palavras, uma vida feliz. Vamos todos agora elevar o pensamento a Jesus, mentalizando a imagem sublime do Mestre Jesus, de braços estendidos sobre todos nós. Mentalize nesse momento Jesus entrando pela porta da nossa casa, sorrindo, de braços estendidos, procurando o nosso aconchego. E Jesus vem individualmente e abraça cada um, derramando sobre cada um seu profundo amor em forma de luz, de fluidos elevados, que alimentam e saturam todo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, trazendo uma sobrecarga energética maravilhosa, imensa, que nos anima, que nos inspira, que nos fortalece para a luta do dia a dia. Muito obrigado, Jesus, por esses instantes que passamos aqui na lida com o estudo e com o ensinamento espírita. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que todos tivemos de nos reunirmos agora por este veículo virtual. Mas sabemos, Mestre, que seja qual for o veículo, onde estiver, uma ou mais mentes ligadas num só objetivo, num só sentido, forma-se uma corrente maravilhosa, uma corrente dinâmica de fluidos e de energias, fortalecendo e todos encontram-se interligados pela lei da sintonia, que nos fortalece e nos alimenta. Obrigado, Jesus. Fique conosco, Mestre. Muita paz a todos, que Deus abençoe a todos. Nos encontraremos novamente na terça-feira, 20 horas, para mais um estudo, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Obrigada, Rogério. Eu que agradeço. Pode nós não ter nenhum defeito, pode nós não ter uma virtude, precisamos só achar um jeito de suavizar o lado de nos ajudarmos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou essa lição.
somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Obrigada pela participação de todos e esperamos vocês terça-feira às 20 horas. Bom final de semana a todos.